Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. A Manuela Couto é atriz do teatro, do cinema, da televisão, da animação, do tempo em que deu voz a algumas personagens que falaram ao coração de muitas infâncias por esse país fora. Muito em breve a Manuela vai estar em cena com O Nariz de Cleópatra, pois claro, uma encenação da Cristina Carvalhal. Olá Manuela e obrigada por vires ao teatro. Olá. Obrigada eu. Olha, a poucos dias da estreia deste espetáculo, estamos a conversar há poucos dias da estreia, vive-se em sofrimento ou já com a calma do está tudo encaminhado, o que for será? É um bocadinho de cada. É querermos acreditar que está tudo encaminhado e de facto está tudo encaminhado porque temos várias semanas de trabalho, mas por outro lado ainda com medo de como as coisas vão funcionar, também porque fomos há poucos dias para o teatro, portanto ainda estamos... Variedades. Para o Teatro Variedades, exato, onde vai ser o espetáculo, ainda estamos em fase de adaptação. Hoje vai ser o primeiro ensaio com os figurinos, portanto hoje vai ser mais uma etapa. Agora vamos ultrapassar etapas. O que é que a idade e a experiência fazem aos nervos da juventude dos primeiros tempos, dos primeiros palcos? Trazem mais... Por um lado trazem alguma segurança no sentido em que, ok, já fizeste isto tantas vezes, portanto não há razão para estares preocupada. Por outro lado há mais... Parece que há uma maior responsabilidade, porque as falhas já não são admissíveis, digamos assim. Sendo que é aquela altura de vida em que as falhas começam a aparecer mais vezes, não é? Pronto, nomeadamente a memória, para mim, preocupar-me com o texto era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Tinhas facilidade? Eu sabia a peça de cor, a peça de toda a gente. Portanto, eu apontava os meus colegas de cor, sabia o texto todo de cor. E agora saber o meu já é um esforço. Já agora, tinhas um método, ou tens um método para memorizar? Como é que funciona para ti essa etapa? Eu tenho muita memória fotográfica, portanto eu decoro... Olhas, vês as páginas? Vejo as páginas e depois decoro o sítio onde as frases estão. E tinha muita facilidade, de facto, desde sempre tive muita facilidade em decorar. E na altura bastava-me ler o texto 2, 3 vezes. Na televisão também, agora já não tenho essa facilidade. Agora, o meu método é ler, estar agarrado ao texto dias inteiros. Já agora, a relação com o texto é muito diferente no teatro e na televisão, quando trabalhas para teatro? Sim. Para televisão? Sim. Em quê? Eu acho que na televisão, tal como o próprio nome indica, é um guião, não é? Algo que nos guia. É impensável, é impossível alguém decorar textualmente 40 páginas por dia. Não é humanamente possível. É esse o volume que pode existe acontecer, sim, pode acontecer. 40, 30, 20, até mais, pode acontecer mais. Mas imagina, se tiveres 10 cenas com 3 páginas, são 30 páginas e isto é uma coisa perfeitamente tranquila de acontecer. Isso não é possível. Eu quando comecei a fazer televisão, já bastante tarde em relação ao tempo que era atriz, fui com aquela intenção de decorar como fazia no teatro. E nos primeiros tempos pensei, eu não vou ser capaz de fazer televisão nunca, porque eu não consigo decorar. E comecei a ver que os meus colegas diziam, alguns não sabiam o texto, mas os que sabiam diziam mais ou menos. E eu pensei, claro, é isto. O que eu faço para a televisão sei muito bem o meu percurso, sei muito bem de onde vem a personagem, para onde vai, quais são os objetivos de cada cena, sei muito bem o que se passa em cada cena e aquilo que eu tenho que dizer às outras pessoas, às outras personagens. A intenção da cena. Exatamente. E depois decoro, mais ou menos, o texto, para não deixar os meus colegas pendurados, porque há pessoas que reagem muito à deixa, decoram as deixas, e se a gente não diz a deixa exata, eles não falam, já me aconteceu. Pronto, que era aquela coisa que dizia o Nicolau Breiner, deixa, quando vires o meu olhar de pânico é porque não me lembro de mais nada, podes falar. Pronto, é um bocado isso, qual é a deixa lá, não é? E decoro as ideias e libertei-me do texto assim já há muito tempo. Regressando ao Nariz de Cleópatra, o espetáculo parte de um livro de Augusta Beleira, acrescentando-lhe um pois claro no título, à laia de comentário. O que é que tu sabias da peça antes de embarcares nela? Como é que te acontece entrar nesta convocatória da Cristina Carvalhal, que é a encenadora com quem mais vezes trabalhaste, será? Não, foi João Mota, Okay. Mota.
É o João Mota, a pessoa com quem mais vezes trabalhei. E a seguir, sim, será a Cristina ou o Álvaro Correia, ainda não fiz as contas, é um deles. Estarão Talvez taco até a o taco. Álvaro, ou estão taco a taco, mas foi sem dúvida o João Mota. Eu não conhecia a peça do Augusto Abeleira, só conhecia A Cidade das Flores, que tinha lido ainda em adolescente. Que aliás também teve uma espécie de adaptação sim, há pelo pouco Teatro tempo. do Vestido, Sim, exatamente. E a Cristina passou uma peça e eu achei muita graça. Quando me fez o convite, já há 2 anos, penso eu. E achei a peça muito engraçada, muito surpreendente, porque muito irónica, de alguma forma bastante política, não é? Escrita em 62, em plena ditadura, guerra colonial, etc. Mas eu acho que está muito para além dessa questão política, porque é de facto, é uma comédia na sua estrutura. Ele próprio brinca com a comédia, não é? E com os libretos de ópera, como no terceiro ato, em que é uma alcova, em que a mulher tem os amantes escondidos no quarto, mas chega ao marido. É muito engraçado. Ele tem lá todos os mecanismos da comédia. A comédia de portas, a comédia de enganos, a comédia de costumes. Toca todos estes géneros, digamos assim. E é um texto muito inteligente, muito difícil de representar, muito prazeroso de ser lido, mas muito difícil de encenar e de representar. Porquê? Porque exige atributos específicos sim, dos atores? Não é necessariamente isso. Eu acho que parte mais essa necessidade da orquestração, parte mais do trabalho de encenação, de nos pôr no sítio, como numa ópera, não é? Não há muito trabalho de profundidade, há um trabalho de orquestração, de pôr os atores em cena nos sítios certos, que tenham os tempos certos de representação, o tom certo, o ritmo certo, porque é muita comédia, não é? E a música é muito isto, é muito uma coisa marcada, quase matemática. Há uma espécie de premissa, não sei se se chama assim, da peça, que é imaginar que os gregos não vencem a guerra de Troia. É isto? Isto é importante na peça ou não? Sim, é importante porque, pronto, em termos gerais, a peça fala de uma nave que faz viagens ao passado. E a ideia é, depois há polos antagónicos, se deve ou não mudar o passado para ter um futuro diferente, feliz, como diz a minha personagem a certa altura, e na verdade quem é que decide o que se vai mudar no passado? Ou seja, quem vai ao passado e vai fazer mudanças, quem é que vai fazer as mudanças? Porquê é que as vai fazer? Se não é melhor, então, modificar o presente e deixar o futuro, deixar o passado como está, como ele aconteceu. Na peça, de facto, no terceiro ato, percebemos que a história está ao contrário. Porque também temos um objeto, que são os óculos, que nos fazem ver a realidade de pernas para o ar. E, de facto, essa ida ao passado fez com que os gregos perdessem a guerra. Portanto, o mundo está virado ao contrário, na perspectiva em que os gregos e os troianos estão em polos antagónicos. Não sei se será exatamente uma coisa tão linear, mas pronto, é essa a premissa da peça. E quem és tu no Nariz de Cleópatra? Eu tenho 2 personagens, uma na primeira parte, nos 2 primeiros atos, que é a comandante da nave, que é uma personagem que representa a autoridade, o status quo, aquela que não quer que a história se altere, que quer que a história continue como está, porque faz parte dos privilegiados, portanto não quer perder os seus privilégios. Depois, no terceiro ato, sou uma professora mais contra o sistema. No fundo, eu e a Sílvia Filipe trocamos de personagens. Ela, nos primeiros atos, é uma professora que tem essa atitude, que acha que é possível mudar o passado, e mais do que isso, é possível haver uma coexistência. E no terceiro ato eu sou essa professora que no fundo está bem com todos, como ela diz. Faço parte da oposição, tenho a consciência tranquila, eu sou admirada pelos esclarecidos e tenho o ódio dos populistas. Portanto, eu estou bem, eu só não quero perder privilégios, já tenho uma certa idade. Portanto, isto agora, termos uma sociedade justa, isso dá-me trabalho. Temos de estar sempre a intervir e temos de estar sempre a tomar decisões. Deixa a coisa fluir, que o mundo organiza-se. É uma personagem que existe assim no Abeleira ou é uma reconfiguração da Cristina Cavidade? Há muitas personagens reconfiguradas logo no seu género, porque tanto a professora como a comandante eram homens, portanto, e agora são mulheres, portanto passaram do género masculino para o género feminino. E sim, algumas coisas que a Cristina acrescentou, de facto, é a partir da Abeleira. Ela acrescentou algumas coisas e o próprio comentário ao título da peça, não é? O Nariz de Cleópatra, pois claro. E estás entre amigos, não é? O Heitor Sim. Lourenço, por exemplo. Exato. É alguém que já conheces há muito muitos tempo, anos. de muitas andanças. Exato.
muitas histórias há mais de 30 anos. Temos feito várias coisas juntos e pronto, somos amigos, falamos praticamente todos os dias. Quando vais ao teatro, ou vês um filme, ou vês na televisão um ator que calha a ser teu amigo, uma pessoa próxima que conheces bem, é mais difícil deixar de ver a pessoa para ver a personagem? Custa mais embarcar no jogo da ficção quando conheces o jogador da vida real? Eu não diria que custa embarcar no jogo da ficção, mas eu acho que há sempre um ponto de vista que é impossível não existir. Não tem como, não é? Só se perdesse uma parte do cérebro. Há mais um ponto de vista, há mais uma forma de estar a observar o ator e o trabalho dele, porque é inevitável, não é? Há memórias que vêm, há ideias que surgem, mesmo que não queiramos, não é? Bom, O Nariz de Cleópatra, pois claro, está em cena de 12 de setembro a 5 de outubro, no Teatro Variedades, o novo Teatro Variedades. Já agora, tinhas alguma memória com o antigo Teatro Variedades ou com o Parque Mayer? É uma geografia afetiva para ti ou não? Não, não é uma geografia afetiva. Fui lá, sei lá, meia dúzia de vezes ver. Quando o Heitor se estreou na revista, fui ver as revistas em que ele entrou. Quando a Cuxa, de quem também sou muito amiga, a Cuxa Carvalheiro também lá esteve, também fui. E penso que foram as únicas vezes. Eu não fazia parte do público da revista. Começas a fazer teatro muito cedo. Aos, 10 anos? 10 anos. Uhum. No Coral Luísa Todi, é isso ou não? Era grupo? Não foi no Coral Luísa Todi. Eu comecei a cantar no Coral Luísa Todi, no Coro da Igreja e no grupo de teatro do Coro da Igreja, as três coisas em simultâneo. E vais lá parar como? Aos 10 anos? Então, a minha mãe achava que eu não tinha jeito para fazer nada, nomeadamente trabalhos de mãos e crochês e aquelas coisas. Nada era especificamente trabalhos manuais. Trabalhos manuais, mas era uma expressão que a minha mãe utilizava muito. Esta rapariga não tem jeito para nada. Pronto. Isso marcou-te ouvir isso, essa frase? Eu acho que no outro dia vi uma coisa muito interessante de uma mestre budista que eu sigo, que é quando és adulta, não é? Enquanto mulher, as primeiras frases que te vêm à cabeça quando alguma coisa te corre mal, quando fazes alguma coisa que não está a funcionar, são as frases da tua mãe para ti quando eras criança. E eu percebi, isto agora foi há umas semanas, e eu, como é que é possível? É verdade, é isso mesmo. As frases da minha mãe, que morreu há 5 anos, e eu agora penso, não pode ser, isto não é verdade, que disparate, pronto. E era um bocado isso, esta rapariga não tem jeito para nada. Pronto, seguindo essa ideia, a minha mãe pôs-me a aprender a bordar, com 9 anos, a bordar. Portanto, era o ponto de cruz, era um bastidor, bordado de jugoslavo. E eu achava aquilo uma seca brutal. Mas o grupo era muito giro, havia outras miúdas e nós ríamos imenso. E a senhora... Era com uma senhora que aprendias? Sim, uma senhora, a dona Adélia, que cantava no Coral Luísa Todi. É ela que faz a ligação. É ela que faz a ligação. E eu, como estava sempre a cantar, fazia de um degrau de um portão de uma garagem que havia na rua onde eu vivia, era o meu palco. Das cordas de saltar, também nunca tive jeito para desporto, a minha mãe afinal tinha razão, fazia o microfone e ficava horas na rua, sozinha, a cantar para as pessoas que passavam, ninguém me ligava nenhuma, como é óbvio, não é? E então a dona Adélia, essa senhora, levou-me para o coral. E ao mesmo tempo eu ia à missa com a minha mãe e o padre, que depois até se despadrou, quando foi 25 de Abril, às vezes dizia-me, tu cantas tão bem, estás sempre a cantar na missa, porque eu ia para a missa, para as partes cantadas, eu já gostava do espetáculo. Porquê é que não vens cantar para o coro? E pronto, foi tudo em simultâneo. E eu dizia à minha mãe, olha, foste tu, a responsabilidade é tua, a culpa é tua, de eu ter ido parar ao teatro. E foi assim. Portanto, não aprendeste a bordar, mas não, foste apresentada ao teatro. Tenho lá uns paninhos. Restaram uns paninhos e uma toalha de mesa. Nem tudo correu mal, mas não tinha muito jeito. É verdade, não tinha. E, portanto, com 10 anos, para essa idade, percebes que é muito bom estar em cima de um palco? É essa a sensação? Era o sítio melhor do mundo. Porque depois aquilo durou toda a adolescência toda. E era o melhor sítio do mundo para estar, era uma coisa maravilhosa, mas nunca me passou pela cabeça, até à altura de ir para a faculdade, que podia fazer daquilo a minha profissão, nunca me passou pela cabeça sequer. Quando fui confrontada com a escolha de um curso na universidade, é que eu percebi que não havia nada de que eu gostasse, realmente não havia nada que eu quisesse ser ou fazer na minha vida, para além de representar.
E pronto, na altura, uma irmã mais velha de umas amigas minhas disse que havia um curso em Lisboa, porque na altura Setúbal era muito mais longe de Lisboa do que é agora, não é? Que havia um curso em Lisboa, no conservatório, e eu vim às escondidas dos meus pais, saber o que era preciso fazer, as provas. Pronto, e foi isto. Entrei para a Faculdade de Letras, Línguas e Literaturas Modernas. Para o curso que toda a gente poderia compreender, não é? Exatamente, toda a gente estava à espera. E ao mesmo tempo entrei para o conservatório. Sem os teus pais saberem que tinhas entrado no conservatório. Um dia cheguei a casa e disse, e a minha mãe disse, come a sopa que está a arrefecer. Coitados, claro que eu percebo perfeitamente. É normal. 1980, uma miúda com 17 anos, excelente aluna, de quem eles esperavam o melhor, diz, vou ser atriz, que na altura era um antro de podridão, não é? Portanto, o teatro, mas eu percebo, quer dizer, claro que percebo, e nós falámos várias vezes sobre isto, sobretudo com a minha mãe, eu percebo, tanto quando eu disse, olha, eu não vou continuar a faculdade, vou só fazer o conservatório, e a minha mãe disse, então vais trabalhar, porque nós não pagamos esse curso. E fui pedir emprego ao Carlos César e ele deu-me, é incrível, não é? O que é que foste fazer? Tarefas? Não, fui representar. Foste trabalhar como atriz? Fui trabalhar como atriz, era atriz estagiária, comecei a fazer figuração, portanto tinha falas pequeninas e pronto, e foi isto. Foi muito, às vezes as pessoas perguntam-me, foi muito difícil. Não foi difícil nem foi fácil, foi um percurso muito natural, foi um caminho muito natural. Foi difícil porque trabalhava até muito tarde no teatro e acordava muito cedo para vir para Lisboa para as aulas que começavam às 9 no conservatório. Pronto, já andava sempre cheia de sono e cansada, mas não havia alternativa. Para mim não... Era muito claro para ti? Era muito claro, exato. Mas a dada altura, portanto, ainda há um período em que acumulas Faculdade de Letras e Conservatório, Sim. Mas depois o Conservatório vence. Exato, definitivamente. Claro. Deixas a faculdade. Deixei ao fim de 3 meses. Ok. Foram só 3 meses simultâneo. Exato. Portanto, início dos anos 80, não é? Fazes o curso no Conservatório. Sim, 82, 86. 82. Ok. Quem é que está na tua turma nessa altura? Quem são as pessoas desses anos que mantens ou não até hoje, mas qual é a fotografia de turma? Olha, o João Grosso, com quem estou a trabalhar também vais agora. trabalhar agora com ele? Sim, o João Grosso, a Maria José Pascoal, estou a dizer de quem ficou, não é? De quem trabalha. A Luísa Cruz, a Ana Taman, penso que não estou a esquecer mais ninguém. Okay. Éramos mais, claro. Generosa. Sim, foi, era uma boa turma, exato. No Conservatório, nesses anos, dá-se um encontro importante na tua vida com o João Mota, fundador da Comuna, que foi teu professor. O que é que lembras das aulas do João Mota? O João Mota era assim uma figura inacessível para nós. Sim? Era, porque era assim o João Mota, não é? Já era o João Mota quando chegavam... Já era o João Mota, já era a Comuna, era absolutamente inacessível. Ele era muito, muito sorumbático, muito fechado, dava umas aulas extraordinárias, muito diferentes do habitual, e já era assim... mais ou menos, a palavra será um pouco forte, mas era um pouco idolatrado por nós, não é? Foi meu professor no 3º ano do curso, no 3º e no 4º ano do curso. E ele, no 3º ano, tratava um bocadinho mal. Chamava-me pin-up, starlet, dizia, vá lá dar à perna para Setúbal, porque eu na altura estava a fazer espetáculos de café-teatro em Setúbal com o Fernando Gomes. Pronto, era aquela forma que o João Mota tinha e ainda tem de mostrar às pessoas que gosta delas, que é tratá-las mal, que é uma coisa muito extraordinária, mas acontece. E na altura percebe-se logo essa ambiguidade? Sim, percebe-se, de alguma forma percebe-se, porque depois havia momentos em que eu percebia que ele ficava muito fixado a trabalhar comigo, e depois a partir de certa altura começou a dizer, se a menina fosse mais nova, eu pedia-a em casamento e convidava-a para trabalhar na Comuna. Isto é muito absurdo. Hoje em dia, não é? Hoje em dia se calhar seria mal visto, na altura não era uma coisa... Pronto, era uma brincadeira, era uma forma envergonhada que ele tinha de dizer que gostaria que eu fosse para a Comuna. E fui. Pronto, foi isto. A primeira parte não aconteceu, o pedido de casamento, mas aconteceu. Exato. Ir para a Comuna. Porque um dia disse-lhe, João, casamento eu acho que não é possível, mas para a Comuna eu gostava de ir. Eu disse-lhe isto. E ele, então pronto, apareça lá um dia. Foi isto, apareça lá um dia. E eu apareci e tive uma semana no café-teatro a ler, sem ninguém saber o que é que ela estava a fazer. Porque ele não disse a ninguém. Deixava-me chegar às 3, ia-me embora ao final da tarde.
E eu ficava ali, ele dizia, então, já percebeu como é a filosofia desta casa? Integre-se. E eu, integre-se. Mas integro-me a fazer o quê? Porque ninguém sabia quem eu era, nem o que é que eu estava a fazer. Tu ias para lá e observavas. Eu observava. E ao fim de uma semana, a Conceição Cabrita, que era produtora, vai ter comigo, só hoje é que o João nos disse, este gajo é maluco, então não disse que estavas aqui, mas que disparate é este? Eu acho que foi uma prova que ele me fez. Eu acho que foi uma prova, não sei, daquelas provações que os iniciados têm de fazer para atingir a companhia do mestre. Pronto, eu acho que foi uma coisa mais ou menos assim. E tu superaste a prova. Eu superei a prova a ler livros no café de teatro. Depois fiquei lá 15 anos. 15 anos da tua vida. Como é que foram esses 15 anos? Foram fantásticos. Foram fantásticos no sentido em que aprendi as coisas mais importantes para mim da minha profissão, que são o respeito pelo trabalho, o respeito pelos outros, a pontualidade, saber o texto, respeitar os colegas, essa parte, digamos, essa ética de trabalho, que hoje em dia muitas vezes não se vê. Às vezes há aqui uma arbitrariedade, uma fricalhice na forma como se vê o trabalho, com o qual eu não lido nada bem. Eu acho que eu gosto muito de rir. Pela falta de compromisso? Sim, pela falta de compromisso, há uma displicência, eu acho que há mesmo uma atitude assintosa de isso que está para trás não interessa, isso não interessa para nada, nós queremos coisas novas e que eu acho fantástico, não é? Acho que é assim que nós evoluímos. Mas acho que há uma parte de ética de trabalho que não se pode perder de forma nenhuma, não é? Sob o risco de estarmos a interferir no espaço dos outros, de forma às vezes um bocado invasiva, não é? Se eu chego a platô ou a um palco e o meu colega não sabe o texto, e não sabe um texto 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, está a interferir no meu trabalho, não é? Na minha capacidade de desenvolver o meu trabalho. Deixamos de estar em pé de igualdade e passamos a estar, ou seja, quem sabe o texto está a tomar conta do outro, de alguma forma. E esta ética de trabalho eu aprendia na comuna. Sempre com uma relação que o João tinha connosco, de pai para filhos, digamos assim. O João deu-me puxões de orelhas, não é? E chamava-me... Literais, sua garotelha. Porque às vezes também me portava um bocado mal, não é? Gostava muito de me rir e nós ríamos muito e às vezes entrávamos numa zona de quase indisciplina, não é? O que é que, passados estes anos, o que é o melhor e o pior de fazer parte de uma companhia, de uma espécie de família também, não é? E de viver tão intensamente essa experiência como o fizeste nesses 15 anos? Eu acho que o melhor é termos muito esse espírito de grupo, não é? Eu hoje em dia, ainda em qualquer sítio, até na televisão, eu faço tudo. Eu carrego cadeiras, eu varro o platô, eu faço tudo o que for preciso fazer. E tenho, naturalmente, essa iniciativa e às vezes percebo, estou a interferir no trabalho de outras pessoas, porque o trabalho está muito segmentizado, não é? Cada pessoa sabe muito bem o que está a fazer e eu não devo fazer isso. Mas essa visão geral, que era o que nós fazíamos na comuna, não é? Eu acho que isso é muito bom. E tu conheceres as pessoas, já sabes como funcionam. Por outro lado, perdes uma visão do que está lá fora, não é? Eu, durante anos, sair da comuna era impensável, porque uma coisa que me aterrorizava era como é que eu depois, quando os trabalhos acabarem, como é que eu vou lidar com as saudades das pessoas. E os primeiros trabalhos que fiz, depois de sair da comuna, aquelas 2 semanas a seguir aos trabalhos acabarem, quer fosse no teatro, no cinema, na televisão, eu ficava de rastos, de tristeza, chorava com saudades das pessoas. Porque talvez não, de certeza, porque nós tínhamos uma ligação emocional muito forte uns com os outros. Eu casei-me na comuna. A minha festa de casamento foi na comuna. Eu saí da comuna para ir ter o meu primeiro filho para a maternidade. Cheguei lá, estava a fazer assistência de encenação ao João Mota, numa comédia. Eu disse, João, eu não posso ficar para o ensaio, que eu estou cheia de dores. E ele disse, menina, toma um Benuron. E eu tomei um Benuron. O meu filho João nasceu nessa noite, portanto eu estava com contrações. Mas tomei o Benuron e fui para o ensaio, porque ele disse, que eu mudei umas coisas, queria que a menina visse, que ele tratava-me assim. Ainda me trata. Agora acho que já me trata por tu, mas pronto. E eu
pai, às 10 da noite disse, o Benhur não fez efeito, isto não está a dar. E saí de lá com toda a gente a dizer-me adeus à porta. E fui dali para a maternidade ter o meu filho. Portanto, isto era a comuna, não é? Hoje em dia seria impensável para mim estar num sítio assim, numa companhia. Aliás, já não existem companhias assim. Porque as coisas alteraram-se, o mundo mudou, as coisas ficaram muito mais complexas, há muito mais gente, portanto isso já não é possível existir. Mas tem coisas muito boas e coisas muito más, porque nos torna muito dependentes. Arrependes-te de ter trabalhado tão intensamente nesses anos? Não me arrependo de todo. Sei que desgastei o corpo e a cabeça para além muitas vezes daquilo que seria desejável, não é? Porque eu, a partir de certa altura, em 92, comecei a fazer dobragens de animação. Portanto, estava na comuna, trabalhava 7 dias por semana, não tive um dia de folga durante anos, porque era até domingo na comuna, depois as dobragens eram de segunda a sexta, de manhã das 9 à 1, depois ia para a comuna. Pronto, até que quando nasceu o meu filho Manel, eu pensei, eu tenho que parar com isto um bocadinho. Pelo menos tive 2 anos sem fazer teatro, para ter as noites. Realmente é uma coisa de que não se fala assim tanto, que é o teatro é difícil de conciliar com uma vida familiar, claro. Não? Porque os horários da noite são exigentes. Estamos em contracorrente, não é? Eu saía muitas vezes de casa às 7 da tarde, era a hora que as pessoas todas estavam a voltar para casa e eu tinha deixado em casa um bebê, não é? O meu primeiro filho, o João, tinha deixado com o pai, mas tinha deixado, não, isso... A culpa não te abandona em nenhum momento da tua vida. Só te abandona quando tu vês que eles são 2 adultos, que são 2 homens fantásticos, com quem eu tenho uma relação ótima e pensas, ok, correu tudo bem. Mas até chegares a este ponto, é a culpa, mas também há uma inevitabilidade naquilo que estás a fazer, porque não tem como, não vais deixar de trabalhar porque tiveste filhos, não vais deixar de ter filhos porque és atriz. Eu tive muita sorte, porque o pai dos meus filhos é um pai extraordinário e adorava. Ele chegava a dizer, ainda bem que ela é atriz, que eu sinto à noite sozinho com o meu filho. Dizia isto meio na brincadeira. Mas, de facto, o Pedro só não os pariu, só não os teve na barriga, porque fez tudo o que eu teria feito. E algumas coisas até melhor, porque era mais calmo do que eu era na altura, eu era tinha muitos receios, e ele acalmava-me muito mais, e portanto, mas eu tive essa sorte, que eu acho que nem todas as mulheres têm, e para mulheres que não têm pais de filhos assim tão compreensivos e tão dedicados, penso que será muito difícil. Voltando um bocadinho atrás, à decisão de sair da comuna, fala-me desse momento. Foi uma decisão difícil, pesada de tomar, ou também foi um momento em que se tornou claro que terias de seguir para outros caminhos? Não foi imediata, aliás, eu sou assim na vida. Eu, para tomar uma decisão drástica, estou muito tempo. Tenho que ir ao fundo do poço, estar lá, e depois então vir cá acima, em tudo. Todas as decisões mais, digamos, mais difíceis e mais dolorosas da minha vida têm que ter este processo. Eu não sou pessoa que tome uma decisão drástica. Não és impulsiva? Não sou impulsiva, não. Quer dizer, sou impulsiva no dia-a-dia e digo umas asneiras e chatei-me com as pessoas e depois rio-me e pronto, mas sei que aquilo não é a sério. Demorou um tempo. Achei que as coisas já não estavam a fazer muito sentido para mim. Lá está, estar naquele sítio, daquela forma tão imersiva. Queria fazer outras coisas, queria conhecer outras pessoas, sobretudo. Perceber o tal mundo fora da... Exato, perceber o tal mundo fora, porque nós tínhamos de lá estar das 3 da tarde às 11 da noite, meia-noite, quer houvesse ensaios, quer não houvesse, porque havia sempre coisas para fazer, porque o espaço era tão grande e nós fazíamos tudo, desde pinturas, jardinagem, nós fazíamos tudo. Portanto, havia sempre, como numa família, não é? Há sempre coisas para fazer em casa. E aquilo era a nossa casa, de facto, com tudo o que isso tem de bom. Também tem coisas más. Nós também, a certa altura, queremos sair de casa dos nossos pais e queremos sair da nossa família e conhecer o mundo. E foi isso que me aconteceu também com aquela... Quando decidimos ter outro filho, eu pensei, não vou continuar com este horário. Eu fazia dobragens, portanto, eu agora vou estar aqui, estive 2 anos só a fazer dobragens, portanto, só trabalhava durante o dia.
E era bom. Foi uma novidade, de repente. Foi uma novidade e era muito bom. E depois voltei a fazer teatro, já não me lembro bem como, eu acho que foi com a Cristina, de que falamos quando falamos de amor, do Carver, que foi em 2002, penso eu. Sim, tinha o Manel 2 anos. Ou seja, voltei à Comuna, pontualmente, mais do que uma vez até. Mas foi isso, deixou de fazer sentido. Fizeste muitas dobragens nesse período de quilómetros de dobragens. Que era uma coisa de que gostavas. Eu adorava. Ainda fiz agora este ano. Fiz uma participação no filme dos Smurfs. Mas já não fazias há algum tempo? Já não fazia há muito tempo. O que é importante para fazer bem dobragens? Que jeitinho específico é que isso exige de um ator que está só a trabalhar com a voz, não é? Portanto, tem de dar tudo nesse único elemento que tem à disposição. Eu acho que é uma coisa muito técnica e é preciso um talento, como por exemplo, sei lá, para andar de bicicleta, que é coisa que eu não sei fazer. Porque tens que ter muito ritmo, tens de ter reflexos muito rápidos, não é? Agora, pronto, já há máquinas, eu fazia dobragens ainda com bobine, não acertavas as bocas, coisa nenhuma. Hoje em dia já tanto faz, porque já se acerta ao frame. Na altura não era bobine, puxavas para trás, puxavas a fita toda para trás, assim, empurravas para a frente. Não sei, eu acho que é esse jeito, eu acho que é ser versátil, não é? Porque temos que trabalhar muito com a nossa voz, ser versátil nas emoções e ter esses reflexos rápidos e essa sincronia. Acho que é preciso ter ritmo, ter ouvido. Acho que é isso. Eu adorava e ao fim de uns anos havia ali um grupinho que nós já gravávamos à primeira, já nem víamos. Quando estávamos com séries com muito tempo, já tínhamos o ritmo do boneco tão dentro de nós, que gravávamos direto. Era muito... Eu adorava fazer, divertia-me imenso. A Pocahontas ainda te persegue? Ainda há crianças que te identificam com a voz da Pocahontas? Crianças e adultos este ano. Pois, adultos que foram crianças. Exato, foi o 30º aniversário da Pocahontas. E a Pocahontas espanhola, que é uma rapariga colombiana que vive em LA, juntou algumas Pocahontas do mundo inteiro e fizemos uns lives no Instagram com um monte de gente. Isso está, por acaso, no meu Instagram. Foi muito engraçado. E no outro dia vinha na rua, ali em Campo de Ourique, e eu disse assim, ai, eu não acredito, é Manuela Couto, eu não acredito, é Pocahontas, ai, espera aí, só um bocadinho, estou aqui a falar com a minha mãe, só um bocado. Bem, uma rapariga super simpática, a Maria, que vive ali perto, na Lapa, disse, eu não estou a acreditar. Eu disse, olha, eu é que não estou a acreditar, porque eu estive o contacto desta pessoa assim, para fazermos um live no Instagram com as Pocahontas do mundo inteiro. E ela, eu não acredito, foi assim uma coincidência muito engraçada. Mas sim, as pessoas... E acontece uma coisa... Eu faço muita televisão, mas de uma maneira geral as pessoas não me reconhecem. Que é muito bom. Ah, sim? Só quando eu falo. Reconhecem-te mais pela voz do que pela imagem. Sim. Pela imagem é muito raro. Às vezes dizem... é tão parecida com aquela senhora, com a atriz, com a Manuela Couto. Faz-me lembrar alguém. Sou eu. Não é nada. Ok. Fala lá. É isto, reconhecem-me pela voz. Porquê que achas que isso acontece? O teu estar, quando representas, é diferente? Não sei explicar, talvez... também não sei. Por um lado, eu não procuro nada ser reconhecida, porque essa parte incomoda-me um bocadinho. Não muito, mas incomoda-me. Eu gosto muito de passar despercebida, porque sinto-me muito à vontade com isso, não é? Deve ser muito chato estar constantemente a ser abordado pelas pessoas, não é? Mesmo que simpaticamente? Mesmo que simpaticamente, claro. E se calhar fico muito diferente, não sei. Sei que quando falo, não há nada a fazer, as pessoas reconhecem-me. Eu acho que também, por eu ter feito tantas dobragens, acho que de alguma forma a minha voz está no ouvido das pessoas e é-lhes familiar quando ouvem. Talvez seja por isso também, porque eu não fiz só a Pocahontas. Eu fiz muitos anos de dobragens na RTP, portanto eram séries que passavam diariamente na televisão, não é? E depois vários filmes da Disney. Acho que é por isso. Há muita, agora a propósito da televisão e do ser reconhecida, muito a imagem das pessoas na rua a injuriar o vilão da novela ou a interpelar os atores como se eles fossem as personagens. Isso ainda acontece ou é uma coisa já meio
dos inícios. É dos inícios, já não acontece. Do momento em que a televisão entra pela casa das pessoas. Sim, e há ali na Vila momento... Faia. Batiam ao Carlos César em Setúbal, porque ele era vilão. Vi eu uma vez na Praça Batiam de Castro, fisicamente. Uma senhora com uma mala foi atrás dele e batia-lhe com a mala. Mas isso já não acontece. Não, já não acontece, as pessoas já têm noção. Claro. E mais do que isso, eu acho que este estatuto, digamos assim, de figura pública, eu acho que tende a desaparecer por conta das redes sociais, porque hoje em dia todas as pessoas podem ser figuras públicas, não é? Porque têm fazem os seus vídeos, têm os seus canais, eu às vezes vejo coisas no Instagram de umas pessoas perfeitamente anónimas que fazem imensos vídeos a dizer o que têm, o que compraram e o que estão a vestir hoje. E são pessoas perfeitamente anónimas, que têm profissões anónimas, que ninguém sabe quem elas são, mas elas acham que podem, tanto que podem, que fazem, e têm visualizações, há pessoas que as veem, portanto são também figuras públicas, no sentido em que a sua... Para uma comunidade. Exatamente, tem uma comunidade. Portanto, esse estatuto de figura pública, eu acho que tende, neste momento já está bastante diluído, e eu acho que tende a desaparecer, e os próximos anos vão ser... nem sabemos bem o quê, com a inteligência artificial, porque aí vai haver figuras públicas que não são reais, que vão ser criadas. Portanto, eu acho mesmo que a humanidade, tal como a conhecemos, já acabou. Agora é só uma questão de inércia. Estamos a viver o fim de qualquer coisa. Sim, não é? sim, sem dúvida. De outra, mas que só havemos de perceber daqui a uns tempos. Olha, tenho uma pergunta para ti da Cuxa Carvalheiro. Vocês conhecem-se há muito tempo. Há muitos anos. Eu fui passar um fim de semana à casa dela e fiquei lá 5 anos. Como é que é essa história? Ela dizia, não a convidem para nada. Fui lá passar um fim de semana, porque estávamos juntas na comuna, íamos fazer qualquer coisa para a televisão e tínhamos que ensaiar aqueles sketches, e ela disse, então não queres lá ir passar um fim de semana? E eu estava à procura de casa em Lisboa, e ela tinha lá um quarto, que ela depois chamava a Enxovia, que era o meu quarto, e ela disse, olha, se quiseres ficar aqui, pronto, podes ficar até arranjares casa. E eu fiquei lá 5 anos, saí de lá para me casar, foi muito engraçado. Portanto, viveram 5 anos, partilharam casa. Partilhámos casa durante 5 anos, e foram 5 anos extraordinários. A Cuxa é das pessoas mais importantes na minha vida, sem dúvida. Vamos ouvir. Oh meu Deus, até tenho medo. Querida Manuela, minha companheira de tantas aventuras, para te fazer uma pergunta, lembrei-me de uma história nos primórdios da tua carreira, quando te estreaste em Lisboa, e houve um crítico que escreveu: Manuela Couto veio mostrar em Lisboa o que já tinha mostrado em Setúbal. Isto deu origem a muita galhofa, mas o que é certo é que aqui está subjacente uma pergunta à qual eu acho que tu poderás responder com menos galhofa, que é: o que é isto de mostrar? O que é que uma atriz tem a mostrar? Ou o que é isto de mostrar-se? Ou, no fundo, o que é ser atriz? Beijinho. Foi o Fernando Midões, que era um dos críticos da altura. Sim. Claramente lembravas-te desta Sim, frase, lembro, porque história. eles na comuna, depois durante anos, a comuna, tal como qualquer família, era um sítio também de bullying, como é óbvio, não é? Pronto, tudo que era, havia sempre alguém que estava na berlinda num dia, rodava a todos. Era democrático. Era democrático, é a parte boa, não é? Não havia um bobo da corte, rodava a todos. E esta frase do Fernando Midões, mas há aqui uma parte que a coisa está a esquecer, é que ele faz reticências, e a frase é: Manuela Couto foi para Lisboa mostrar o que já tinha mostrado em Setúbal, reticências, que é atriz. Pronto, no fundo, nós temos que estar sempre a provar qualquer coisa, nós todos na vida, e esta questão que a Cuxa levanta é pertinente. Sobretudo as mulheres têm de estar sempre a provar qualquer coisa. Para já, nós continuamos a viver, eu acho que houve muitas alterações, posso dizer conquistas, embora seja uma palavra que tem outras conotações, mas houve conquistas, como é óbvio, da parte das mulheres, mas isto é um mundo de homens, é uma sociedade ainda patriarcal. E nós temos uma coisa que nos destabiliza logo à partida, que é a maternidade. Porque enquanto fazes uma coisa não fazes outra, não é? Enquanto estás grávida, e tu estar grávida é uma limitação para uma série de coisas,
enquanto estás grávida não podes fazer uma série de coisas, enquanto estás a parir não podes fazer uma série de coisas, enquanto estás a dar de mamar não podes fazer uma série de coisas. Claro que nós temos conseguido e cada vez as mulheres ocupam mais espaço, mas naquela altura era ainda, de facto, o teatro e, de alguma forma, hoje em dia já é mais diversificado. Mas as companhias eram quase todas lideradas por homens, não é? Os encenadores, os professores, na sua maioria eram homens. E, de facto, nós tínhamos de mostrar que valíamos qualquer coisa e continuamos a ter de provar que valemos qualquer coisa e que somos capazes de fazer. E na altura era o que isto significava, não é? Portanto, eu tinha ido para Lisboa mostrar o que tinha mostrado em Setúbal e sabe, que era atriz, que não era só aluna de conservatório, que não era só aluna de João Mota, e era isto que ele queria dizer. De alguma forma, eu penso que ele me estava a fazer um elogio, como é óbvio, mas a frase em si... Aqueles elogios com um travo. Sim, envolve algumas coisas, envolve Sim. outras coisas, não é? Tens esse recorte? É um recorte de jornal? Ou não? Olha, eu não sei o que me aconteceu. Aconteceu esses recortes que eu tinha, um dia desapareceram misteriosamente. Não sei se os levei para qualquer sítio e os perdi. Não faço ideia. Tinha vários recortes dessa altura e deixei de ter. Não tenho já. A relação com a crítica para ti, como é que foi sendo? Bom, a crítica de imprensa, entretanto, eclipsou-se. Eclipsou-se, exatamente. Dos jornais, mas no tempo em que havia mais, era uma coisa importante para ti, esperavas, havia expectativa nisso? Era, porque era importante para toda a gente, não é? As críticas eram lidas de forma... e dava-se muita importância às críticas. Eu sempre tive boas críticas, pronto, sempre... me teceram elogios durante os anos todos em que estive na Comuna, mas havia uma crítica de teatro que eu, muito sinceramente, não sei se faz falta, se não faz. Mas era um ponto de vista, era uma opinião, e isso vale o que vale. Mas havia pessoas entendidas do assunto, não é? Que sabiam de teatro e de espetáculo, não só o Fernando Midões, o Carlos Porto, o Manuel João Gomes, na altura também o Eugénio Vasques, a Maria Helena Seródio. Eram pessoas que sabiam de teatro e que tinham um ponto de vista, porque hoje em dia qualquer pessoa pode dizer o que quiser sobre o que quiser e opina, e a maior parte das pessoas não tem conhecimentos suficientes para ter uma opinião. Uhum. Fizeste também muito, mais em televisão, direção de atores. E eu gostava de te perguntar o que é que foi mais importante para ti ou o que é mais importante para ti quando desempenhas essa tarefa, dizer a um jovem ator que começa a fazer, por exemplo, uma novela, qual é a lição que aprendeste e que procuras transmitir? Sim, eu gosto bastante. Ainda agora que terminei em junho um projeto, uma novela que está no ar na SIC, a Herança, em que fiz direção de atores, porque me apeteceu voltar a fazer. É um trabalho exaustivo. Normalmente o processo é o realizador. Para já tens de ter uma ligação muito próxima com o realizador, não é? Com o ponto de vista que ele tem da cena, e isso acontece. Não sei como é noutras produtoras, mas hoje em dia na SP é assim que se trabalha. E são equipas que funcionam muito bem, com pessoas muito profissionais, muito atentas, muito dedicadas ao trabalho, onde eu gosto muito de estar e de trabalhar. O processo nós temos ensaios, temos bastantes ensaios com os atores, numa fase inicial, antes de começarem as gravações, temos cerca de 3 semanas de ensaios todos os dias, o que é bastante bom. Tentamos apanhar todos os núcleos, tentamos perceber qual é o ponto de vista do ator em relação à sua personagem, com os episódios que temos, que no início nunca são muitos, mas já dá para perceber para onde aquela personagem poderá ir e o que poderá fazer na sua relação com as outras. E depois o processo o realizador chega ao platô, falamos um bocadinho antes de começar o dia, ele marca a cena e nós, de acordo com se há qualquer coisa que nós, direção de atores, achamos que não está, o que raramente acontece, que não está a servir muito bem ao ator para aquela, dizemos, não é? Há esse espaço para chamar a atenção, assim, olha, se calhar aqui esta relação de espaço se calhar não é muito boa, ou ele levantar-se ou sentar-se. E depois, em face da marcação que o realizador faz, nós temos um monitor, dá mais jeito do que estar a ver como se fosse teatro, não é? E no fundo é ir ao pormenor. É ir ao pormenor da intenção, do tempo de resposta, se olha ou não olha. No fundo, o que eu
faço na direção de atores é passar aos meus colegas aquilo de que eu preciso quando represento, quando sou atriz. Eu estou permanentemente a pôr-me no lugar dos meus colegas, não é? Pôr-se nos sapatos do outro. Eu estou permanentemente a pôr-me no lugar deles e a pensar, ok, aqui de que é que eu precisava, do que é que eu acho que ele está a precisar, o que é que não está a funcionar. E em televisão tem que ser muito rápido, porque o tempo é pouco ou nenhum, não é? Portanto, eu com os atores, o que eu faço é trabalho muito com imagens. Eu dizia a um ator nesta novela, tira o embrulho. E ele ficou assim a olhar para mim. Tira o embrulho, tu vens em celofane. Não te deixa vir a ti e faz imenso barulho. Tira o celofane, não interessa para nada. Para de fazer merdas. Diz o que lá está. Não tens que mostrar nada. Diz e sente o que lá está só. E ele ficou assim a olhar para mim e disse, uau, boa, bem, incrível. E o resultado foi, uau, eu até disse, que bem. Porque são coisas que nos surgem na altura, que é criar imagens, dar inputs, motivações, às vezes, olha, pensa se estivesses não sei o quê, ou lembras daquilo que nós falámos no outro dia sobre aquele filme, lembras daquela imagem do filme, boa, e aquilo são 5 segundos, que já tenho a Regi, Mariela, sai daí, quero gravar, sai daí, porque as pessoas têm que gravar, não é? Há minutos para fazer, é um facto, é um negócio, não podemos fugir disso, mas dentro do negócio podemos dar o nosso melhor e adaptar-nos, porque nós adaptamos-nos a tudo, na verdade. Adaptar-nos e procurar a forma mais prazerosa, porque não podemos estar em sofrimento, e mais funcional. Da tua experiência, estavas a dizer que diriges como gostarias de ser dirigida ou de estar, quando estás nessa posição. Um ator, mesmo um bom ator, mal dirigido, fica desnorteado? Sim. Acho que há atores geniais que estão acima de qualquer... Eunice Munhoz, Nicolau Breiner, lembro-me assim, porque eles eram de facto acima... Era o talento desmedido, não é? Aquilo acontecia em qualquer sítio e de qualquer maneira, mas sim, mesmo um bom ator, uma boa atriz, se estiver mal dirigido, se estiver, sobretudo... Para mim o que é mesmo importante, sobretudo em televisão, porque o tempo é muito curto, é a contracena estar justa. Não é? Isto é uma expressão muito João Mota. Justo, no sentido de estar ajustado para aquele momento, ser aquilo que funciona, como um puzzle, ser aquilo que encaixa. E às vezes há atores que são tão rígidos, ou que trabalham tão pouco, ou que são tão pouco sensíveis, que nem sequer conseguem entender o jogo da contracena, porque acting is reacting, não é? Como diz o grande Meisner. E é muito isto, acting is reacting. E se tu reagires, é o que eu digo aos miúdos e às miúdas mais jovens, decora o texto, tens que saber o texto, tens que saber o que estás aqui a fazer. Não vais para aqui sem saber o texto, não é admissível. Tens que saber. Mais palavra, menos palavra, não é bem aquilo. Diz o que te vier à cabeça. Só te calas quando te afogas. De resto, continua, que é o que eu faço. Eu só quando me afogo é que digo, desculpem. Porque de resto eu vou, às vezes estou a representar em televisão e penso, não faço ideia do que tenho que dizer. E penso, mas ele vai-me ajudar. E fico-se no meu colega e fico a ouvir o que ele tem para me dizer. Ele diz-me uma coisa que faz todo o sentido. E eu respondo. Às vezes a frase não é nada daquilo. É outra frase. Mas eles deixam passar, nisso é fantástico, porque, a não ser que sejam coisas que têm interferência com outra cena a seguir, esse sentido que nós temos que procurar uns nos outros. E se essa contracena existir, se essa ligação existir, a cena funciona. Mas há atores que são muito egocêntricos, alguns são mesmo egotripados, e estão ali na sua cena, a fazer umas cenas que aquilo não serve para nada. Que é, ouve o teu colega, olha para ele e ouve-o. Ele está-te a ajudar, aceita. Mas eu não interessa para nada. Eu, o quê? Isto não é eu, isto é nós. Olha, estou aqui 50 pessoas. Estou aqui 50 pessoas. Achas que tu és mais importante? Não. Temos todos a nossa importância. Somos todos muito importantes. E temos todos a nossa importância num conjunto. E eu acho que é isto que eu procuro a representar e quando estou a ajudar os meus colegas, não é? Na direção de elenco, que é procurar uma harmonia, no fundo, um equilíbrio. Apesar desse trabalho que te obriga a ter uma grande visão de conjunto, nunca te apeteceu encenar, realizar? Nunca tiveste vontade disso? Olha, nunca tive muita vontade, mas eu estive a dar aulas
últimos, há 2 anos, na Escola de Cascais, onde eu gostei imenso de estar. Eu gostava muito e gosto muito do Carlos Avilés. E fiz o exercício final com os miúdos do 2º ano e pensei para mim, não disse a ninguém, pensei, eu talvez agora pudesse ensinar assim uma coisa que até com os miúdos, mas pronto, não disse nada a ninguém, fiquei com esta coisa na cabeça. E este ano o Fernando Alvarez, que é agora o diretor artístico do TEC, convidou-me para ensinar a papo do ano que vem. E eu fiquei assim, eu não consigo, eu não sou capaz. E disse-lhe, eu acho que não sou capaz. Ele disse, olha, não me vais dizer isso, não me vais dizer que não és capaz, podes dizer que não queres, não me vais dizer que não és capaz. E eu disse, então eu vou. E por cima é a Lisístrata, que é uma comédia muito gira, que a história das mulheres que fazem greve de sexo para os maridos pararem de ir à guerra. E eu tenho estado numa fase, sem querer, aconteceu, de leituras de autoras femininas. Eu leio compulsivamente, aliás, devia procurar ajuda para não comprar tantos livros. E foi uma coisa mais ou menos, uma decorrência natural. Foi começar a ler histórias de mulheres e comecei a me interessar pela mulher do Einstein e pela Marta Freud, e estou a ler 2 livros que têm a ver com as histórias delas, porque daquelas mulheres que eram brilhantes e que ficaram sempre na retaguarda e na sombra dos maridos, porque não lhes era permitido. A exceção é feita à Marie Curie, não é? Que o Pierre Curie, quando recebeu o Prémio Nobel, fez questão que o Prémio Nobel fosse dos 2, e ela foi a única pessoa no mundo a receber 2 prémios Nobel, a Marie Curie, porque o primeiro recebeu com o marido, porque ele fez questão de a levar com ele, e sempre assinou os trabalhos com ela, porque de resto, a história de Marta Freud, eu estou a terminar o romance da Tiolinda Gerção, que se chama Autobiografia Não Escrita de Marta Freud, que é a partir das cartas dele para ela e dela para ele, porque só as cartas dele foram publicadas, não as dela. Ela teve acesso, porque é uma germanófila e trabalhou vários anos numa universidade, penso que agora não lembro se foi em Munique, se foi em Berlim, penso que em Munique, e teve acesso ao espólio das cartas, e a partir desse espólio das cartas escreve um romance contado na primeira pessoa, portanto é a autobiografia não escrita de Marta Freud, e é assustador. É assustador tu perceberes, primeiro, que o Freud era um psicótico, era um homem psicótico, intratável, e que a importância que ela teve, ela também terapeuta, e que teve no trabalho dele e que nunca foi reconhecido. E comecei a ir por aí, depois comecei a ler só autoras mulheres. Li a Maria Francisca Gama, que é uma miúda que ainda não tem 30 anos e que escreve de uma forma que te leva a acreditar na reencarnação, porque como é que é possível alguém tão jovem escrever desta forma? Pronto, isto para te falar na encenação. E o que me vem parar é precisamente a Lisístrata, que não é escrito por uma mulher, porque na altura as mulheres não escreviam, ou seja, não publicavam, mas é uma história de mulheres também. E eu, pronto, acho interessante essas coincidências que não são coincidências, porque no fundo nós somos energia, a energia que nós projetamos para fora é a energia que recebemos, é muito isto. Portanto, isso vai acontecer no próximo ano? Vai acontecer em junho do próximo ano. A tua estreia na encenação. É verdade. Com a Lisístrata. Manuela, paramos aqui 1 minuto para recapitular rapidamente o episódio anterior do teatro, para convidar quem nos ouve a ouvir, se não ouviu, a conversa com o Tony Anquito. Começamos a perceber que nós sabemos morrer, mas não há o nascimento, que é realmente aquilo que tem algum impacto. Quando alguém nasce é uma promessa de qualquer coisa. Quantas pessoas precisamos para realmente cuidar de uma pessoa? Como é que o nascimento é um ato político? Ninguém está preparado para o nascimento de um filho. Não dá hipótese. Então tu juntas um grupo de pessoas que gostas muito e depois não vais lá para o meio brincar com eles. Os nervos começaram a desaparecer, então ficas sem sentir nada. E é bom sentir os nervos. É bom sentir qualquer coisa. Lembro muito do afinar dos instrumentos, é uma coisa mesmo que ainda hoje me deixa assim um bocadinho, assim, uma sensação meio estranha, meio de nervo, meio, assim, uma coisa meio excitante. Vai começar. Vai começar. E aquilo depois é tudo, cada um para o seu lado. Aquilo é assim uma coisa, o que é isto? É uma coisa que mexe muito comigo, porque eu lembro perfeitamente quando resolvo ter uma conversa séria com eles sobre o futuro e sobre a rejeição da vida que eu estava a ter. Eles disseram, demoraste a ter esta conversa, então porquê é que vocês não me disseram mais cedo e aliviavam-me o sofrimento? Podia não ter adiado tanto tempo a tomar a decisão mesmo de ser ator para sempre a vida toda, e se calhar podia ter tomado essa decisão um bocadinho mais cedo, mas está ótimo como foi. Episódio anterior do teatro com o Tony Anquito estão todos disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple
podcasts. E agora peço mais uma, na verdade, porque já aqui foste deixando várias, sugestão de qualquer coisa que nos queiras mandar, ler, ver, ouvir, o que pode ser, Manuela. Olha, eu assisti um filme que já esteve em cartaz e que agora está no streaming, que vi há pouco tempo e que me marcou bastante, A Zona de Interesse. Que é a partir de um romance que eu li já há uns anos, do Martin Amis, e que o filme foca-se noutras, ou seja, não é noutras questões, dá mais ênfase a algumas questões do livro, mas gostei imenso do filme e das interpretações dos atores. Livros, é sempre difícil, porque eu estou sempre a ler livros vários em simultâneo. O que é que está neste momento na tua mesa de cabeceira? Na minha mesa de cabeceira tirei porque acumula muito pó. Só tenho um, mas já tive que fazer a minha casa é muito pequena, já tive que mandar fazer uma estante extra à medida para o hall da entrada, porque a outra gigante que tenho na sala já está cheia e já tenho livros por todo lado. Neste momento, em simultâneo, estou a ler o livro de contos do Dino Buzzati, que tinha comprado em 2021 e não o tinha aberto, porque, como diz Humberto Eco, o livro é um objeto de prazer. Não é um objeto mercantil. A gente não compra um livro para comer como compra um papo seco. Compra para depois o usufruir. À altura em que o vamos usufruir, sabe-se lá. Portanto, eu estou a usufruir agora do Dino Buzzati. Estou a ler O Reino, do Emmanuel Carrère, porque para mim está a fazer... Aliás, trouxe-o porque vim de metro. Nesta altura está a fazer sentido para mim perceber esta... Ele conta, no fundo, a história como surge o cristianismo, não é? Como é que um homem, há mais de 2000 anos, filho de um carpinteiro, é a única pessoa no mundo inteiro que ressuscitou e que se cria toda uma religião em cima desta figura, e para mim está a fazer sentido neste momento. E estou a ler também o Nexus, do Yuval Harari, que é muito perturbador, como todos os livros dele, porque muito visionário e é um pouco assustador ver para onde a humanidade está a caminhar. De facto, o saber, o conhecimento e a técnica não nos ajudaram em nada. E caminhamos para a destruição da humanidade e para o triunfo da inteligência artificial. Todos os filmes que foram feitos apocalípticos sobre isto vão cumprir-se. E são estas as sugestões. Mas quero aqui sugerir uma autora de que eu gosto imenso, que também terminei, duas, uma portuguesa, que é Tânia Ganho, que é uma excelente tradutora e que tem 2 romances, 3. A Peneia, O Meu Pai Voava, esse ainda não li, que é mais uma coisa biográfica, um livro autobiográfico, e o último romance dela, Os Lobos. E a Valérie Perrin, leiam todos, tem 4 publicados em Portugal, leiam todos, porque é uma narradora exímia, e eu estive com ela há poucas semanas na Bertrand, conhecia, e vale muito a pena. Valérie Perrin. Tens alguma canção favorita dos ABBA? Eu adoro os ABBA. Adoro Dancing Queen, acho eu. Dancing Queen. Manuela, muito obrigada. Obrigada eu. E a vocês que nos ouvem, deixo o convite para irem ver a Manuela metida no nariz de Cleópatra, pois claro. Teatro Variedades, já a partir de dia 12 de setembro a 5 de outubro, Teatro Variedades em Lisboa. Há mais teatro e mais conversa daqui a 15 dias. Até lá.